Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre rescisão. O que é, quais são os tipos, as regras. Bom, e para começar, falaremos então das regras. As regras para a rescisão de contrato de trabalho variam de acordo com o tipo de rescisão realizada, podendo ser sem justa causa, com justa causa, pedido de demissão, rescisão indireta, e entre outros. Além disso, os valores rescisórios devem ser pagos no primeiro dia útil após o aviso prévio ou em até 10 dias corridos. Uma das principais rotinas do departamento pessoal é efetuar a rescisão de contrato de trabalho, cumprindo os deveres legais da empresa. A verdade é que mesmo profissionais experientes podem ter dúvidas sobre os processos aplicáveis em cada situação, especialmente sobre a escolha do tipo de rescisão e o cálculo das verbas. A rescisão de contrato põe fim à imposição obrigatória do contrato de trabalho. A partir dele, as partes envolvidas não estão mais submetidas aos direitos e deveres da relação de emprego. Haverá apenas ex-empregador e ex-empregado. É preciso, no entanto, que exista um acerto de contas. As obrigações em aberto e as que nascem da rescisão de contrato devem ser cumpridas, bem como os procedimentos para adequar a documentação e os cadastros à nova realidade. O aviso prévio é regulamentado pelo artigo 487 da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. De acordo com a legislação, caso o contrato não tenha prazo de validade, é necessário avisar a data de encerramento com, no mínimo, 30 dias de antecedência. Já a Lei nº 12.506 estipula o aviso prévio proporcional, uma espécie de garantia ao profissional que é dispensado sem justa causa. Colaboradores com até 1 ano de serviço têm 30 dias garantidos. Quando o contrato ultrapassa esse tempo, devem ser acrescidos 3 dias a cada ano de serviço completo, totalizando no máximo 90 dias. Nem sempre quem pede demissão ou é demitido cumpre o aviso prévio. Quando o colaborador é dispensado pela empresa, caso não cumpra os 30 dias trabalhando, ele deve receber o salário referente ao período mesmo assim. O inverso também acontece. Quem pede para sair sem cumprir o período do aviso deve pagar essa quantia ao empregador, geralmente descontada da rescisão. Vale lembrar de que não há pagamentos das horas extras em nenhum desses casos. Basicamente, os tipos variam conforme a origem do rompimento e a pessoa que manifestou o interesse. A primeira modalidade é o rompimento do contrato por vontade do empregador, sem a necessidade de apresentar quaisquer justificativas. Afinal, decorre do direito das organizações gerirem os negócios em que atuam. No entanto, o exercício desse poder conduz a um custo mais elevado, uma vez que se paga a integralidade das verbas rescisórias. Os direitos do trabalhador serão os seguintes: saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas do adicional de 1/3, férias proporcionais acrescidas do adicional de 1/3 e multa de 40% do FGTS. Além disso, a rescisão imotivada exige a liberação na chave de acesso do FGTS e das guias para recebimento do seguro-desemprego. A modalidade motivada ocorre quando o empregado descumpre deveres previstos em lei ou em contrato, consistindo na punição máxima da empresa em relação aos colaboradores. Os direitos nesse caso são os seguintes: saldo de salários e férias vencidas, acrescidas de 1/3. A justa causa pode ser caracterizada por agressões físicas e verbais, embriaguez no serviço, repetição constante de faltas leves, furtos ou desvio de mercadorias, falsificação de atestados médicos e diversos outros motivos. Nessa terceira hipótese, o empregado solicita o rompimento do contrato com a empresa. Na prática, isso libera o empregador das verbas nascidas com a rescisão, quitando-se apenas o que está em aberto. As obrigações são 4: saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas do adicional de 1/3 e férias proporcionais acrescidas do adicional de 1/3. A situação, assim como no caso da demissão por justa causa, não dá direito ao recebimento do seguro-desemprego nem ao saque do FGTS.
A rescisão indireta é um trunfo do colaborador quando o empregador comete algum tipo de falta grave, que inviabilize a manutenção da relação empregatícia. Em termos mais simples, a rescisão indireta funciona como uma inversão da demissão por justa causa. Deixar de pagar salários, não oferecer condições de segurança, não pagar as bonificações previstas em contrato, deixar de recolher o FGTS e dar tratamento discriminatório são alguns exemplos. Se as duas partes descumprirem deveres contratuais ou legais, ocorre a justa causa recíproca. Nessa situação, a maioria dos valores é reduzida pela metade. Saldo de salário, metade do aviso prévio, metade do 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, se houver, metade das férias proporcionais acrescidas de 1/3 e indenização de 20% dos depósitos do FGTS. As guias do seguro-desemprego não devem ser fornecidas nesse caso. No entanto, a chave de acesso ao FGTS continua sendo uma das obrigações da empresa. É uma hipótese regulamentada pela reforma trabalhista, em que ambos podem romper o vínculo sem justa causa. Isso permite a liberação de parte das verbas para o trabalhador. Saldo de salário, metade do aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e multa de 20% do FGTS. As chaves do FGTS precisam ser liberadas para que o colaborador movimente 80% da conta, mas não há seguro-desemprego nesse caso. Recentemente, o prazo de rescisão foi unificado. Em qualquer das modalidades, a empresa terá 10 dias a partir do encerramento da prestação de serviços para pagar todos os direitos e entregar os documentos ao colaborador. Além dos cuidados de gestão de pessoas, como se basear em avaliações de desempenho e fazer uma entrevista de desligamento, é importante não pensar na saída apenas do ponto de vista do custo. Embora a justa causa reduza as despesas, a falta cometida precisa ser grave o suficiente para gerar uma demissão. Do contrário, a empresa pode ter problemas na Justiça do Trabalho. Também é importante priorizar a saída amigável. Hoje, a legislação traz acordos tanto de demissão como para parcelar as verbas, e uma boa relação entre o empregador e o empregado pode evitar desgastes para ambas as partes. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!